Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa mesa redonda, mesa temática 3, que tem por título Interfaces de Teorias nas Pesquisas em Educação Matemática no contexto da pandemia e pós-pandemia. Eu sou Cileda Coutinho. Oi, Patrícia. A Patrícia vai nos ajudar com a tradução em Libras, nesse momento. Bom, eu vou me descrever muito rapidamente. Cabelo bem curtinho, grisalho, óculos retangular, de lente bem forte. A idade não permite mais enxergar tudo que eu quero. O rosto bem redondo, graças a uns muitos quilos a mais, para desespero do meu médico. E é isso, eu estou na minha casa, no meu escritório. Então, o que está atrás de mim são duas das minhas estantes de livros, tem mais aqui no escritório. Então, agora eu vou chamar os nossos participantes. Boa tarde, colegas do CIPEM. Meu nome é Sara de Loyola Araújo, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do grupo de trabalho 10, GT10, de modelagem matemática da SBEM. Eu estou no escritório em meu apartamento, que se localiza na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco cacheados, e já um pouco grisalhos também. Altura média do cabelo, uso óculos. No meu escritório, eu tenho aqui à minha esquerda uma estante com livros e, atrás de mim, uma parede branca com 4 mandalas de formato circular e de cor violeta, dispostas verticalmente, de cima, do maior diâmetro em cima e vão decrescendo até o menor diâmetro que está abaixo. E eu gostaria muito de dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês nesta tarde para discutirmos um assunto tão importante para o nosso campo e, desde já, eu agradeço à Comissão Científica pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Jussara. Então, agora a gente chama o Vitor para se apresentar. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou o Vitor Giraldo, sou professor da UFRJ, onde eu leciono no curso de licenciatura em matemática e nos programas de pós-graduação em ensino de matemática e em educação. Sou homem branco, de cabelo castanho, também meio grisalho. Estou usando um óculos marrom e uma camisa branca florida de verde. E estou sentado na frente de uma parede branca com uma estante e alguns objetos variados de decoração, umas mandalas também e algumas outras coisas. Bem, e eu quero dizer, para iniciar, quero agradecer o convite, dizer que é uma grande honra estar participando dessa mesa temática com esse tema tão importante. Quero cumprimentar as colegas debatedoras, Cileda, Jussara e Michele, que vai entrar em seguida. E dizer também, eu sempre tenho dito nesses momentos, mas acho importante reafirmar, que nós sentimos muita falta nesse evento dos abraços, do estar próximo, do chopp depois dos debates.
mas que nós precisamos entender esses encontros remotos como movimentos de resistência, né? Nesse momento político tão trágico que nós estamos atravessando no Brasil e que tem muito a ver com o tema da nossa mesa. E também sou membro do GT7 de formação de professores que ensinam matemática aqui na SBEM. Obrigado. Muito obrigada, Vitor. Eu esqueci de falar que eu sou do GT12, de Educação e Estatística. Falta, então, para entrar na nossa roda, a professora Michele Artigue. Bonjour, Michele. Boa tarde a todos. Sou Michele Artigue, como diz Sileda. Sou professora emérita na Universidade de Paris, na França, Paris, e sou uma mulher branca de óculos marrom e cabelos castanhos. E estou na minha casa, no meu escritório, sentada na frente de uma estante com livros e outros objetos que vêm de todas as partes do mundo. E é um prazer para mim, uma honra, participar nesta mesa redonda. Muito obrigada, Michele. Então, eu vou ler rapidamente as regras do nosso debate. Perguntas e respostas serão em português. As perguntas aparecerão em português na tela e nossa mediadora terá um tempo após cada pergunta para traduzi-la, assim como para cada resposta. Pedimos que o tempo máximo de resposta a cada pergunta não ultrapasse 3 minutos. Também pedimos que as respostas tenham pausas para que a tradução seja feita em partes. Teremos 30 minutos para o debate inicial entre os debatedores e, após isso, as perguntas provenientes dos participantes do CIPEM começarão a ser respondidas. Se houver comentários sobre a resposta do colega debatedor relativa à pergunta anterior, cada um pode aproveitar o minuto inicial para tecer esses comentários. A ordem será a primeira pergunta de cada membro da mesa, depois resposta, a segunda pergunta, que também será respondida por cada um, e assim sequencialmente. Um bom debate a todos. Estou ansiosa e honrada de mediar essa conversa. Então, a nossa primeira pergunta é da Jussara para a Michele. Obrigada, Sileda. Bom, nós tivemos a oportunidade de assistir previamente as apresentações de cada um de nós. Então, a minha primeira pergunta para a professora Michele se baseia no vídeo que ela fez para a mesa redonda, né? Em um momento da sua fala, professora, você afirma que o bloco teórico está em interação dialética com o bloco prático, constituído por questões e técnicas metodológicas de pesquisa. Eu gostaria de pedir exemplos dessa interação dialética entre o bloco teórico e o bloco prático e uma explicação de por que é uma interação dialética. Jussara, me entende? Jussara, em sua contribuição, você também usou a palavra dialética. Quando você disse que os dados são transformados pelo referencial teórico e, ao mesmo tempo, dialeticamente, o referencial teórico é transformado pela análise dos dados. A visão que propomos
con la noción de praxeología de investigación, de pesquisa, es bastante similar, excepto que a dialéctica no he pensado apenas en relación a los dados y su análisis, mas abrange todo el bloque práctico de la pesquisa. Y por tanto también, y eso es esencial, las cuestiones de pesquisa. Y esta dialéctica alimenta y explica el carácter dinámico de las teorías, como usted también apuntó en su video. Cuanto a los ejemplos, para ser breve, no insistiré no más obvio. Es decir, las posiciones teóricas influencian el bloque práctico de las praxeologías de pesquisa, o sea, las preguntas que achamos interesantes, la forma como las formulamos y cómo trabajamos estas. Damos muchos ejemplos en un libro que mencioné en la video. En vez de eso, voy a me concentrar en cómo el bloque práctico contribuye para el desenvolvimiento teórico. Y él lo hace de diferentes maneras. En nuestra primera publicación sobre este asunto con Mariana Bosch y Joseph Gascon, tomamos un ejemplo de la teoría de la transposición didáctica. No surgió de nada, mas la necesidad de desnaturalizar, como diría Víctor, el conocimiento escolar. Y como resultado de tesis, como la tesis de Michel Artaud sobre la matemática de la economía, que conceptos ecológicos como los de nicho, de hábitat, de cadena alimentar, fueran integrados a la teoría de la transposición didáctica. Y más recientemente, de la misma forma, el doctorado de Avenir de Romo Vázquez en México sobre el entrenamiento matemático de los ingenieros llevó a reconceptualizar la noción de discurso tecnológico en la teoría antropológica y didáctica. De la misma forma, fue la observación del funcionamiento de los profesores de la escuela experimental Michelet que llevó Guy Rousseau a introducir el concepto de institucionalización en la teoría de las situaciones didácticas. Y se sabe bien que fue a partir de un estudio particular conocido como el caso Gael que surgió el concepto de contrato didáctico. Esos son unos ejemplos. Yo que solo voy a decir que en el proyecto Amor do ICNI, he trabajado más estas preguntas, estas relaciones en relación con toda la investigación sobre el enfoque instrumental. Y si quieren ver más, pueden mirar a las videos de estos proyectos que son accesibles en línea. Espero haber contestado a tu pregunta. Gracias, Michelle. Passamos agora, então, para a pergunta da Jussara, que ela postou para todos, para o Vitor e para a Michele. Sara, por favor. Sim. Bom, essa segunda pergunta, então, é para os dois colegas da mesa. O campo da educação matemática está crescendo, por exemplo, em quantidade de pesquisas e pesquisadores, de referenciais teóricos e metodológicos, assim como também em diversidade desses referenciais. Isso é ótimo e é para isso que trabalhamos. Mas vamos pensar no futuro do campo. O crescimento e a diversidade poderiam ter como efeito colateral uma endogenia acadêmica
em que pequenos grupos vão se constituindo ao redor de linhas de pesquisa cada vez mais capilares. Comparando com o campo da matemática, há ali uma espécie de superespecialização e para determinados assuntos há apenas um pequeno grupo de pessoas no mundo que são aptas a discuti-los. A educação matemática estaria em um caminho semelhante? Queremos esse futuro ou queremos cuidar para que ele não seja assim? Michele, quer começar ou eu começo? Tu empieza? Tu começa ou começa? Sim, pode ser. Então, Jussara, obrigado pela pergunta. Acho que essa pergunta é muito importante, muito central para o tema que nós estamos debatendo, né? Como é que nós dialogamos as teorias. E eu acho que ela aparece na fala de vocês duas, né? Nas várias metáforas que a Jussara destaca tem a ver com isso, e a ênfase que Michele dá na colaboração entre pesquisadores, que é uma coisa que eu vou perguntar em seguida, né? Que é uma coisa que atravessa a fala de Michele em vários momentos. Tem muito a ver com isso. Eu gostaria de primeiro destacar o final da sua pergunta. Na minha posição é que não é isso que nós queremos, né? Então, eu acho que a questão que se coloca é que atitudes como pesquisadoras e pesquisadores nós precisamos assumir a partir dessa posição de que não é esse o futuro que nós queremos, né? Então, eu acho que isso eu queria destacar dois aspectos que me parecem importantes. Uma é a questão que, como eu disse, aparece em algumas das suas metáforas, da gente muitas vezes desenvolver uma fidelidade às teorias antes de um compromisso social, epistêmico e político com aquilo que nós queremos pesquisar, com a contribuição que nós queremos que nossas pesquisas tragam para o campo da educação matemática e para as práticas docentes, né, de professores e professoras que ensinam matemática, né? Então, muitas vezes, nós invertemos esse jogo inadvertidamente, né? Nós tentamos encaixar aquilo que nós queremos pesquisar na teoria. Então, acho que isso pode ser um efeito, isso pode ter como efeito essa ultra especialização que Jussara coloca na pergunta. E um segundo aspecto, que também, aproveitando a pergunta de Jussara, é a nossa relação com a matemática. Porque eu acho que muitos de nós somos oriundos de uma formação anterior em matemática. Acho que nós três aqui somos, né? Jussara, Michele e eu também. E Cileda não sabia, Cileda também, né? Temos graduação, mestrado em matemática, enfim. E nessa trajetória, eu acho que é preciso um exercício consciente de o tempo todo pensar que, embora o nosso campo de pesquisa dialogue com a matemática e tenha os processos de produção de conhecimento matemático e de práticas como objeto de pesquisa, epistemologicamente, a nossa área é muito diferente de matemática. Então, os paradigmas, os pressupostos, a gente não está num campo de ciências exatas. A gente está, né, como educação matemática e como educação, a gente está num campo de ciências humanas. Mas, muitas vezes, eu acho que, inadvertidamente, nós transladamos parcialmente algumas formas de pensar sobre o campo epistemologicamente da matemática para a educação matemática. Então, é preciso um exercício, eu acho, ativo, para uma atenção epistemológica, né, para isso. Mas só para terminar, destacando que a minha posição é que não é isso que nós queremos, né? Nós não queremos assim nos tornar pesquisadores e pesquisadoras que falamos difícil para parecermos inteligentes. Nós queremos ter um compromisso social e político com a área e com as práticas, né? É isso. Michele. Estou perfectamente de acuerdo con Víctor. Si puedo hablar español para responder a esta. Perfectamente de acuerdo. Cuando recuerdo, cuando entré en la investigación en didáctica de las matemáticas, el campo está emergiendo. Y a este momento se podía pensar que
trabajando mucho, pero en unos años uno conocía el estado del campo entero. El campo ha crecido y nadie puede decir que es un especialista de cada rama del campo. Y eso lo debemos aceptar porque es la dinámica de la investigación. Pero el problema no es esto. El problema es de hacer que los resultados se expresan de una forma que sea comprensible por otros investigadores y también por los que van a utilizar los resultados de la investigación. Y es claro que eso nos muestra que debemos hacer esfuerzos muy grandes para conseguir esta comunicación, mientras que el campo se desarrolla y que los especialistas tienen su lenguaje técnico, sus problemáticas que comparten entre ellos, pero hay parte que se debe compartir con todos y encontrar formas de expresión para compartir con otros. Y la literatura de interfaz es una literatura que se debe volver muy, muy importante. Es claro que los matemáticos no han invertido, muchos matemáticos no han invertido mucho en esta literatura de interfaz, pero otros científicos lo hacen más, los físicos, los biólogos, y ahora los matemáticos más y más. Posso só Muito complementar obrigado. Claro, Ciledo, Vitor. com uma frase. Eu acho que é importante destacar também que é possível fazer esse movimento sem superficializar teoricamente a discussão. Eu acho que Sí, isso claro, pode ser um equívoco, né? Isso não tem a ver Sim, uma coisa com a outra, né? Mantendo a profundidade, mas Sim. fazendo esse exercício, essa atenção sobre a qual nós falamos. sim, isso mesmo, concordo com vocês. Vou devolver a palavra ainda para o Vitor, para que ele faça a questão dele para a Michele. Obrigado, Cilena. Então, Michele, um aspecto, como eu também disse agora há pouco na minha resposta, que aparece diversas vezes na sua fala, no vídeo, né, é a importância do trabalho coletivo entre pesquisadores. A colaboração entre pesquisadores parece ainda mais importante para dar conta dos desafios impostos por esses contextos pandêmicos e pós-pandêmicos que são o tema da nossa mesa. Uma vez que, como você também destaca na sua fala, as questões envolvidas exigem um esforço interdisciplinar e transdisciplinar e também exige ampliações com relação às perspectivas teóricas com as quais nós somos familiares. Você também se refere a explosões teóricas e a uma torre de Babel teórica, né? Na verdade, são coisas que Michele já discute também em trabalhos anteriores. Então, essa torre de Babel teórica, na sua opinião, tem a ver com atitudes que colocam o trabalho de pesquisadores individuais na frente do trabalho de grupos ou de redes de grupos de pesquisa, e com esse individualismo os pesquisadores procurariam fincar bandeiras, ou seja, dar nomes às coisas, né? Batizar as coisas, as teorias, em lugar de potencializar essas teorias com colaborações, em particular com colaborações internacionais. Essa é uma pergunta, e complementando a pergunta, que eu acho que é importante para o nosso tema de debate, né? Se os desafios impostos por esses contextos pandêmicos e pós-pandêmicos à pesquisa podem contribuir para atitudes mais colaborativas, que é aquilo que nós defendemos, e mais éticas entre pesquisadores, ou podem aprofundar mais ainda essas posições individualistas, que é o que me parece estar acontecendo em alguns outros campos profissionais, né? Assim, e, sobretudo, como nós podemos, como comunidade de pesquisadores, desenvolver posições mais colaborativas nesse momento crítico. Bom, Víctor, é uma pergunta com tantas perguntas. La última parte de tu pregunta la voy a responder con Sileda.
depois. Empiezo por la primeira, sobre o trabalho colaborativo. Na verdade, insisti na importância do trabalho coletivo para fazer da diversidade teórica uma mais-valia e não um obstáculo para o campo. Por que é que faço isso? Porque penso que não é razonável nem realista colocar esta responsabilidade apenas em investigadores individuais. É um trabalho das comunidades também. Nos projetos em que participei, tais como os do Grupo de Bremen, o projeto REMAT, pude medir os benefícios da colaboração organizada entre investigadores de diferentes culturas teóricas. A construção de ligações sólidas entre teorias, sem distorcer nenhuma delas, sem cair na metáfora do caldeirão de bruxas, de Jussara. É claro que pressupõe uma boa compreensão dessas últimas. Isso não é evidente e não pode ser reduzido a conhecimento dos conceitos fundadores destas teorias. É necessário compreender as necessidades que estes conceitos respondem e por que o fazem da forma como o fazem. Precisamos de criar um meio antagônico, no sentido da teoria de situações didáticas, a fim de testar as nossas interpretações. E é isso que o trabalho com investigadores de outras culturas permite. E é claro que não quero dizer que esta é a única forma de construir ligações sutis, mas é importante em comunidades criar tais espaços para o trabalho coletivo. Essa é a minha posição. Para a tua segunda pergunta sobre interdisciplinaridade, é claro que o contexto pandêmico sublinhou a necessidade de colaborações interdisciplinares que vão muito além das que mencionei em relação com o networking de teorias. Se quisermos ser capazes de enfrentar eficazmente o que você chama negação científica, precisamos de compreender o papel da modelização matemática, o seu potencial e as suas limitações, os novos desafios colocados pela atual pandemia e dos esforços feitos por científicos para enfrentá-los. Para tal, precisamos de ajuda além do mundo da educação matemática, tanto para compreender como para organizar a ação. E foi isso que tentamos promover no painel do Congresso ICME 14, que mencionei na minha vídeo. E parece-me que as várias contribuições, por exemplo, do matemático sul-africano Jean-Luc Bouma, um epidemiologista, o demonstraram muito bem. A atual pandemia não é a primeira que a África, infelizmente, enfrenta. Pensa em malária, em SIDA, em ébola. Estes epidemiologistas estão na linha de frente há décadas. Mas, como lo explicava, esta pandemia é diferente e levanta novas questões para eles. Confronta-nos também diretamente com a ciência em construção, com os seus avanços espetaculares, mas também com suas incertezas e dúvidas, que são incompreensíveis para todos aqueles que veem na ciência um mundo de certeza, que não é. E
a escola tem aqui uma responsabilidade crucial. E vou parar aqui. E direi solo que, para passar a la terceira parte de tu pergunta, pero todo o trabalho que fiz na última década em projetos europeus para o desenvolvimento da ensinança basada em investigação, em pesquisa, com científicos, para mí fue muy importante y entendí muy bien la necesidad de tener estas colaboraciones con científicos de otras disciplinas para, de un punto de vista epistemológico y también para pensar a acción didáctica, porque la matemática no es aislada, la matemática es parte de un todo. Y la tercera cuestión es la de la explosión teórica. Tercera parte. Me llevaría mucho tiempo responder a esta pregunta, porque ya que varios procesos contribuyen a esta explosión. Algunas de ellas tienen que ver con la naturaleza de nuestro campo de estudio, con una realidad educativa tan dependiente de contextos y culturas, tan diversificada. Pero no son los únicos. El funcionamiento social de un mundo académico, también descrito por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, contribuye sobre este punto. También está la sobrevaloración de las aportaciones teóricas en este campo en comparación con otros posibles avances, tan importantes avances. Es claro, se trata de una sobrevaloración que me parece especialmente visible en mi país, en Francia. Pero también creo que durante los últimos 15 años se han estado realizando esfuerzos concretos para dar sentido a diversidad teórica. Y en cuanto a la posible influencia de la pandemia en todo esto, puede que me equivoco, pero no estoy segura de que, al menos en este aspecto, tenga efectos negativos. Por supuesto, la pandemia nos ha privado de reuniones y debates cara a cara, y todos los lamentamos. Pero también ha creado nuevas oportunidades para participar en los intercambios. La organización a distancia de seminarios, de coloquios y congresos ha permitido a los investigadores participar en múltiples eventos, a los que para algunos hubiera sido difícil acceder. La organización a distancia del ICME 14, por ejemplo, permitió que el dinero del Fondo de Solidaridad cubriera las cuotas de inscripción de todos los participantes de países en desarrollo. ¿Cuántos habrían podido ir a Shanghái, incluso con el apoyo del Fondo de Solidaridad? Hoy estoy con ustedes. Ayer estuve en el tercer Congreso CEMASIC, organizado por la Red Redumate en Costa Rica, y mañana volveré en el CEMASIC. Y el número de inscripción en este Congreso CEMASIC es impresionante. Por eso, quizás sea demasiado optimista, pero también me parece que se han desarrollado nuevas solidaridades, que hemos vuelto más sensibles a ciertas formas de desigualdad. Y espero que esto no se extinga con la pandemia. Bom, pronto. He tomado muito tempo. Não tem problema, é sempre um aprendizado lhe escutar. Desculpe pela pergunta. A minha pergunta tinha várias perguntas quando a Michele disse. Tem mais uma pergunta para a professora Michele, que é a minha pergunta. Ela vai responder junto com a do Geraldo.
Tem mais uma só, Michele. Depois é a sua pergunta para o professor Geraldo, tá bom? Qual o panorama do estudo da adequação das teorias didáticas para a análise dos dados coletados em ambientes virtuais de aprendizagem? Me explico melhor para os que estão acompanhando essa mesa. Nossos estudantes foram coletar dados e, com a pandemia, mudaram suas pesquisas para a coleta de dados em ambientes virtuais. Mas nossas teorias não estavam preparadas para isso, na sua maior parte. Então, o que eu gostaria de saber, a sua opinião, ou o que você traz sobre esse panorama dessa mudança, dessa adaptação das teorias. ¿Quieres que traduza? Sí, es una cuestión difícil. Es evidente que las teorías existentes fueron desenvolvidas fuera de ese contexto pandémico. Mas eso no significa que ellas no puedan abordar el asunto. Y veo evidencia de eso en la grande cantidad de trabajo que ha sido desenvolvido desde el inicio de la pandemia. No video mencioné un gran número de propuestas recibidas en respuesta a llamada publicado por Educational Studies in Mathematics. 160, más de 160. Pero menos las que pude leer muestran que estamos relativamente bien equipados teóricamente, yo diría. La teoría y la metodología son dos cosas un poquito ligadas, pero diferentes, para abordar las principales cuestiones levantadas por esta pandemia. Por ejemplo, la cuestión de las desigualdades sociales y de sus efectos educativos. Y particularmente me parece un caso en América Latina que ha trabajado sobre este asunto desde décadas y desarrollado teorías, conceptos para abordar este tema. Y esto no significa que no precisamos de nuevas pesquisas. No me parece que el estado actual de los recursos teóricos sea un obstáculo para el desarrollo de esas pesquisas. Y volviendo a la respuesta a Yusara, es claro para mí que estas pesquisas van a hacer emerger evoluciones teóricas, pero tenemos cosas para empezar estas pesquisas y desarrollarlas. Y lo mismo vale para todo lo que se encuadra en el campo de la educación matemática crítica. Y la contribución al número especial de Educational Studies in Mathematics de Olof Skofmose, que es un pionero en este tema, muestra muy bien que somos equipados para abordar estos problemas en un contexto actual de pandemia también. Quizás la cuestión surge más para las pesquisas sobre enseñanza y aprendizaje con tecnologías digitales. Y vuelvo a tu pregunta más directamente. De facto, como dice en el video, hay una gran necesidad de pesquisa en este tema, sobre este tema. Esas mudanzas son profundas, afectando todos los niveles de educación e incluso los sistemas, las estructuras de los sistemas educativos.
y de la estructura de la escuela. Y estas pesquisas, sin duda, será una fuente de desenvolvimiento teóricos. Y en su contribución to Educational Studies y Mathematics, Marcelo Borba, uno de sus colegas, explica cómo abordaje que contribuye para desenvolver en términos de humanos con media, y después de sistemas de humanos con medias, toma posible enfrentar estas cuestiones levantadas por la pandemia a enseñanza y aprendizaje en estos nuevos contextos. Y es claro que modifica y muestra cómo se puede adaptar y utilizar su teoría para trabajar sobre este nuevo contexto. Pero claro que un trabajo sobre este nuevo contexto va a producir nuevos elementos, sin duda, nuevas evoluciones. Pero tenemos cosas para empezar la investigación, trabajar, tenemos bases. El problema es más en la metodología y cómo trabajar con estos datos, con las nuevas maneras de comunicar de los estudiantes. Estos datos no son exactamente cuestiones teóricas, de teoría, son más cuestiones de desarrollar las metodologías adaptadas a esto para poder trabajar. Y la teoría seguirá. Es mi visión. Es mi visión. Sí, sí, mí también. Para mí también. Gracias, Michele. La última pregunta de esta primera fase es de Vítor para Michele. No. Não? Essa já foi. Já foi? Então tá. Virei duas vezes a mesma página. De Michele para Vítor, desculpa. Ah, sim. Tinha uma pergunta, la projeta na pergunta ou... Sim. En su video, Víctor habla mucho de la necesidad de un abordaje descolonizado de la educación matemática. Y yo quería saber cómo este contexto pandémico hizo evolucionar tu posición y lo que piensa esencial en la manera de abordar esta descolonización y los nuevos problemas, las nuevas problemáticas que ve en este tema. Obrigado, Michele, pela pergunta. Eu acho que existem algumas questões que a gente pode pensar que emergem dos contextos pandêmicos e pós-pandêmicos ou que são reveladas, são evidenciadas pelos contextos pandêmicos e pós-pandêmicos, ou seja, que são problemáticas que já existiam, né, já atravessavam as nossas sociedades, mas que muitas vezes, pelo menos do lugar onde nós estamos, como pesquisadores nas universidades, nós tínhamos algumas dificuldades de perceber, né? Um aspecto disso, que eu acho que tem muito a ver com essa importância de uma abordagem decolonizada ou descolonizada, são as diferenças sociais, e, em particular, os sentidos sobre a matemática nos espaços escolares, na matemática no nosso caso, mas, enfim, sobre o conteúdo escolar, que são produzidos e situados culturalmente e socialmente nos espaços escolares institucionalizados. Outro aspecto, até adiantando uma outra pergunta que eu já vi que foi colocada aqui no chat, que está bastante emergente nesse momento, bastante preocupante,
é a questão do negacionismo científico, né? E do negacionismo também que está junto, né, com isso, o negacionismo histórico. Então, eu acho que para pensar essas duas coisas, eu acho que estão relacionadas, né? Assim, porque eu acho que se nós olharmos para os diferentes contextos sociais, né, as escolas situadas em diferentes contextos sociais e a exclusão escolar, ou seja, como estudantes que estão situados em comunidades mais carentes, por exemplo, se sentem excluídos dessa ciência hegemônica, eu acho que esse aspecto abre espaço para o negacionismo, né? Porque, pegando até uma fala sua, Michele, na sua resposta penúltima, eu acho, você falou da apresentação da matemática como uma certeza, né? Então, o lugar da certeza e da incerteza epistemologicamente dentro da matemática e na forma como a matemática é mobilizada na escola. Então, eu acho que, em grande medida, nós apresentamos a matemática como uma ciência da certeza, como uma ciência que nasceu do jeito que ela é hoje. Ou seja, uma ciência pronta. Isso é um lugar, a meu ver, equivocado da certeza na matemática, né? Porque isso produz uma visão que é quase platônica, a gente pode pensar, como se a matemática existisse num campo superior e não contextualizado, e sua produção não fosse situada historicamente, culturalmente e socialmente. Então, como eu disse, eu acho que isso produz uma visão da matemática na escola, especialmente em contextos socialmente menos privilegiados, nos quais a matemática é um campo inacessível para aquele grupo de pessoas. E justamente aí, a meu ver, que abre o espaço para o crescimento do negacionismo, porque é uma matemática que não faz sentido. Então, se aquilo não faz sentido, ou seja, não produz uma relação de afeto. Afeto, que eu quero dizer, não afeta mesmo aquela pessoa. Então, se aquilo não faz sentido, ou se não afeta a pessoa, então tanto faz. Qualquer coisa, terra plana é a mesma coisa que gravitação universal, né? Então, eu acho que as perspectivas decoloniais e descoloniais nos ajudam a desconstruir aquela visão historicamente inventada da universalidade da matemática, que é eurocêntrica e que desconsidera as contribuições de outros povos de cultura. Então, isso nos ajuda a pensar numa matemática, ou seja, numa mobilização da matemática na escola, que é situada nos diferentes contextos culturais e sociais, né? E com isso eu acho que pode nos ajudar a pensar numa matemática para a qual as pessoas produzam mais sentido, né? E só para uma frase para terminar a minha fala, que eu acho que é importante destacar, quando nós falamos de perspectivas decoloniais, pelo menos a minha posição, eu tenho assim discutido muito isso, não é uma posição de substituição, ou seja, não é de deixar de falar daquelas ideias que são identificadas como hegemônicas ou eurocêntricas, mas é deslocá-las de um lugar de universalidade, trazer outras perspectivas para o debate e, portanto, situar o debate em outra posição política. Acho que é isso. Não sei se respondi, Michele. Sim, entendo bem, entendo bem. Obrigada, Michele, obrigada, Vitor. Nós vamos passar agora à fase das perguntas do público, que foram votadas, então elas chegam para nós aqui já numa certa ordem, tá certo? Então, nós temos a primeira, que é da Janiele Taila dos Santos Verbisky. E ela faz a pergunta para a professora Jussara. Na metáfora da lente, a senhora diz que é perigoso o uso de teorias como lentes, pois uns elementos são considerados
e outros podem ser deixados de lado. Em uma pesquisa de mestrado de 2 anos, normalmente, ou em uma de doutorado de 4 anos, normalmente, é possível considerar todos os elementos que surgem no momento da produção de dados? Jussara? Obrigada pela pergunta, Janiele, e é importante para que eu possa esclarecer um pouco mais aí essa metáfora da lente, né? A questão não é dar conta de todos os aspectos, todos os elementos de algum fenômeno estudado, investigado cientificamente, mas sim chamar a atenção de que nenhuma teoria, ou talvez nenhuma pesquisa, é capaz de dar conta de tudo. E muitas vezes as pesquisas assumem esse tom de certeza, como estávamos conversando aqui antes, que não é só a matemática que estabelece certezas, Vitor. Muitas vezes não, é a ciência que estabelece certezas. E algumas pesquisas colocam suas conclusões em tom de certezas absolutas que foram estabelecidas por meio de algum referencial teórico. Então, ao usar a metáfora da lente, estamos olhando para algum fenômeno a partir de um referencial teórico e deixamos, muitas vezes, transpassar essa ideia, essa impressão de que estamos apresentando certezas absolutas sobre aquele fenômeno. E o que eu quis dizer com a metáfora da lente é que cada escolha que fazemos deixa de fora, que não são considerados vários elementos daquele fenômeno. E, então, assim, o que o pesquisador de mestrado, doutorado, ou de outras, pesquisadores em geral, eu acho que é importante fazer, é deixar claro que aqueles resultados, aquela abordagem são parciais. Tá? É o que é possível fazer segundo aquele referencial teórico, metodológico, e se tivermos mais páginas, né, no caso de uma tese, uma dissertação, isso é possível, levantar elementos que podem ter sido negligenciados, deixados de fora, por causa daquela perspectiva que foi escolhida. Tá? E aí, então, a metáfora da lente chama atenção para isso, né, de que são visões parciais e uma outra coisa também é que o fenômeno não permanece intacto, ele não tem uma essência e o que muda é apenas a interpretação sobre aquele fenômeno, né? Então, daí eu encaminho para outra metáfora que dá uma mistura, uma dialética entre esses diferentes aspectos de uma pesquisa. Espero que tenha respondido, Janiele, obrigada. Dizer o que são povos. Posso comentar rapidinho, Celeda? Pode. Embora tenha sido para a Jussara, mas retornando essa questão da certeza, né, eu acho que a gente precisa ter em mente que eu estou usando vou usar a palavra ciência, mas num sentido mais amplo, tá? Incluindo as ciências humanas e dentro disso a educação matemática. A ciência deveria ser o terreno onde qualquer certeza está em jogo, onde nenhuma certeza é dogmática. Então, acho que isso que nós deveríamos, como pesquisadores e pesquisadoras, ter em mente. E, às vezes, nas nossas práticas, nós operamos a partir de verdades dogmáticas, teóricas e metodológicas. Então, na matemática, tem a ver muito com as metáforas, algumas das metáforas que Jussara colocou. Isso na educação matemática, mas na matemática, eu acho que a certeza parece ter um lugar ainda mais crucial, quando o Michele falou agora há pouco, porque a matemática é quase apresentada como a ciência das certezas. E isso é uma visão da matemática epistemologicamente errada, a meu ver, e que produz um afastamento e produz uma desigualdade educacional no campo da matemática. Isso tem a ver, eu acho, com a minha resposta anterior. E o que move a pesquisa, a investigação, são dúvidas, questionamentos, incertezas.
É isso que nos move para fazer pesquisa, e não certeza. Todas as certezas deveriam ser vistas como provisórias, né? E são provisórias, né? Uhum. E são, graças a Deus, são e estão aí para que nós nos motivemos cada vez mais. Sí. Y puedo añadir algo. El problema es, claro, que todos tenemos lentes cuando abordamos un problema. Hay que ser consciente de las lentes. Pero hay también que pensar que no todos los discursos son equivalentes. Porque hay decir la ciencia es dúbido, la ciencia es preguntas, la ciencia pone en cuestión regularmente. No quiere decir que todos los discursos son discursos científicos. Y hay que hacer, y eso es muy importante para enfrentar el negacionismo científico. No poner todos los discursos al mismo nivel. Sí. El discurso científico es un discurso construido, con Perfecto. exigencias de cientificidad. No es cualquier cosa. Perfeito. Muito perfeito. Passando às perguntas ainda do público, voltando às perguntas do público, tem uma questão que, por enquanto, é a mais votada, feita pelo professor Antônio Miguel, dirigida a Michele. Ele escreve: você diz, Michele, que a teoria da transposição didática de Chevalar surgiu para desmistificar o conhecimento escolar. Porém, sob a perspectiva de Chervel, ela mais parece mistificar do que desmistificar. Em vez de entrarmos nesse campo de batalha, não seria melhor suspeitarmos do papel das teorias na pesquisa acadêmica? Obrigada, Antônio Miguel. Yo no estoy segura de entender bien la pregunta. Cuando he dicho que la teoría de la transposición didáctica no cayó del cielo, Sí, era porque había una visión en los trabajos en educación matemática, en didáctica de la matemática, había una visión que cuestionaba el alumno, su conocimiento, su desarrollo cognitivo, que cuestionaba no mucho a este momento el profesor, el funcionamiento de los sistemas didácticos, pero no había un cuestionamiento tan grande sobre las matemáticas que se enseñaban. Había la idea que eran simplificaciones de los saberes más académicos, simplificaciones, elementarizaciones para los alumnos. Y lo que quiso mostrar Chevalar es que se necesitaba cuestionar esta visión de la matemática escolar como una elementarización de la matemática más académica y sabia, que tenía una economía, una ecología particular debido a los sistemas en que vivía y se desarrollaba. Y es esto. Y yo pienso que es una visión que de cuestionar los objetos sobre los cuales trabajamos es algo que me parece muy, muy necesario. Muy necesario. Y no soy una persona que valora tanto las teorías como lo decía hay un momento, y trato de luchar contra la supervalorización del trabajo teórico respecto al trabajo empírico. El problema no es esto, pero el hecho que se debe cuestionar la matemática escolar, y Víctor lo planteó también, que se debe cuestionar la matemática escolar y se puede cuestionar con diferentes lentes.
las lentes de Víctor no son exactamente mis lentes para cuestionar la matemática escolar. Y es normal. No vivimos en los mismos contextos, no tenemos la misma historia, no hemos enfrentado las mismas coerciones, las mismas fuerzas. Por eso tenemos visiones que pueden ser complementarias del cuestionamiento de la matemática escolar. Claro. Sim, sim. A pergunta do Antônio Miguel, acho importante destacarmos o fim dela, sobre suspeitarmos do papel das teorias na pesquisa acadêmica, que se conecta com a nossa discussão anterior. Precisamos da teoria, pelo menos no modo que construímos para fazer ciência, mas, ao mesmo tempo, é importante suspeitar das teorias. Então, nós convivemos com o apoio e com a dúvida, a suspeita. Eu acho que isso é saudável no fazer pesquisa. E não irmos para extremos opostos, eu acho. Né? Essa convivência da dúvida com o apoio, eu acho salutar. Sim, obrigada, Jussara. Eu passo, então, a próxima pergunta, que é do professor Maurício Rosa. Ele pergunta: a postura decolonial é extremamente importante. Antônio Miguel, na mesa de abertura, chama a atenção para essa postura, reforçando a proposição de uma panvirada. Vitor, como articular panvirada com estudantes e professores negacionistas? De que modo educar de forma decolonial com este grupo de pessoas? Ele trouxe uma questão aqui da panvirada. O que é panvirada? Vitor, quer explicar, por favor? Acho que foi uma coisa que Antônio Miguel colocou na mesa de abertura. Jussara, quer comentar antes sobre isso? Não, mas eu vou... Bom, mas respondendo a pergunta, eu acho que eu já comecei um pouco a responder na minha fala anterior, né? Assim, que eu falei um pouco do negacionismo. Mas eu acho que, complementando a minha fala anterior, essa resposta, dialogando também com o comentário de Michele, agora há pouco, né, que eu acho que é importante a gente lembrar que ciência, e aí colocando especialmente e particularmente as ciências exatas, ditas exatas, e a matemática, que ciência não é um tipo qualquer de discurso, é um tipo de discurso que se constrói por formas específicas de argumentação. E essas formas específicas de argumentação e as respostas que elas produzem, ambas as coisas, eu acho que se caracterizam por uma capacidade ou uma disposição, por assim dizer, permanente em problematizarem a si próprias, né? A própria forma de argumentação que caracteriza a ciência, que produz respostas que são importantes, mas também tem suas limitações, essa própria forma de argumentação, ela também é situada historicamente, né? A forma como se argumentava na geometria euclidiana, por exemplo, não é a mesma forma como se argumenta hoje. E as respostas que elas produzem também. Então, o que caracteriza o discurso científico, quer dizer, não é o que caracteriza a ação do discurso científico, é a capacidade de problematizar a si próprio permanentemente. Mas, muitas vezes, quando o discurso científico é mobilizado na escola, justamente isso é omitido, ou seja, a ciência é apresentada de forma dogmática. E, nesse sentido, quando ela é apresentada de forma, mobilizada de forma dogmática, ela se coloca como um discurso qualquer, que é exatamente o que Michele colocou. Então, como eu estava dizendo, eu acho que isso... no campo do ensino de matemática e ciências é um lugar importante onde se abre espaço para o negacionismo, né?
Então, eu acho que, retornando à pergunta do Maurício, eu acho que a forma de combater essas visões negacionistas por forma de professores e alunos nessa panvirada, ou seja, nesses contextos pós-pandêmicos, por assim dizer, é pensar numa forma de mobilizar a ciência que exponha essa característica de autolimitação, ou seja, que mobilize o debate científico a partir dos problemas que engendram esse debate, em lugar de apresentá-los como respostas prontas que omitem justamente essa forma de argumentação que caracteriza a ciência, que caracteriza a ciência como um tipo de discurso específico. Inclusive as limitações dos resultados e também isso não enfraquece, né, a ciência. Acho que e também como eles se situam socialmente, ou seja, a ciência produz resultados, contribuições importantes, mas para quem são essas contribuições, né? Assim, esse lado político da ciência. Então, eu acho que a forma de combater isso, porque nós muitas vezes ensinamos matemática afirmando coisas. Então, afirmar coisa por afirmar coisas, né, você recai numa perspectiva negacionista. Então, acho que a forma de combater é um pouco essa, né? E acho que essa panvirada, né, que Antônio Miguel falou, tem a ver com uma ciência que eu acho que nesse momento está em jogo, né, uma ciência que afeta as pessoas no sentido que eu acabei de falar. Esse lado político da ciência. A ciência produz, vamos dizer assim, benefícios. Mas para quem são esses benefícios? Eu acho que uma grande parte da nossa sociedade, em particular do Brasil, não se sente beneficiada pela ciência. E isso que ficou evidente, isso que está evidente nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico. Então, por isso que isso que eu quero dizer com esse lado político da ciência, que nós temos que pensar. Ela produz resultados e benefícios, mas para quem são esses benefícios? Né? E eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico no qual isso é crucial, e já houve outros momentos em que foi assim. Né? Por exemplo, o lugar da ciência nas duas grandes guerras, só para citar um exemplo. Acho que é isso. Obrigada. Mas com esse exemplo, Vitor, a gente tem que lembrar também que a ciência produz horrores também, né? Como já dizia nosso famoso Birasson Ambrosio, né? Que ela nas grandes guerras, produzindo armamentos, bomba atômica, a exploração do meio ambiente, tem ciência sendo utilizada ali para agricultura, por exemplo, em larga escala. Então, essa coisa que a ciência não é um ser acima do bem e do mal, e temos que problematizá-la, com certeza. Não é uma divindade, a ciência não é uma divindade. E ao dizer isso, não é um ataque à ciência, acho que isso é importante, ao contrário, né? Y debemos preparar a esto y trabajar sobre esto, porque con el cambio climático, la pandemia es una cosa, pero el cambio climático que viene, que está ya aquí, muestra también las diferencias entre los que producen y los que padecen. Exatamente. Michele, isso que eu quis... Desculpa, quer falar? Continuar? Porque é isso que eu quis destacar justamente com esse lado político da ciência. A ciência produz benefícios, mas para quem são esses benefícios? É um compromisso político e ético, né, da ciência. Então, para determinados setores da sociedade, esses benefícios não chegam. Né? As mudanças climáticas estão evidenciando isso, sobretudo. Então, se esses benefícios não chegam, por que eu vou acreditar, digamos assim, na ciência? Isso é um terreno fértil para o negacionismo. Muito fértil, né? Muito fértil. É assustador. Passamos à próxima pergunta, do Rafael Vinícius da Silva Bueno. Ele pergunta: professora Jussara, no seu vídeo, várias metáforas são trazidas sobre a postura de quem pesquisa
em relação ao aporte teórico utilizado. Entendi que você não indica esses comportamentos. Pergunto, então, qual é a postura ideal? Obrigada pela pergunta, Rafael. Né? Bom, acho que o primeiro passo ao propor essas metáforas é um convite aos pesquisadores para que eles pensem e reflitam sobre a sua prática como pesquisador. Será que eu estarei colocando em prática alguma dessas metáforas? Será que é isso que guia a minha pesquisa? Bom, e de repente, ao refletir sobre a sua própria prática de pesquisador, ele já vai encontrar caminhos que sejam mais apropriados, talvez mais não seja apropriado, seja uma boa palavra aqui. Mas, bom, primeiro, então, uma reflexão sobre a sua prática de pesquisador. Eu, como pesquisadora, como orientadora, eu tendo a última metáfora que eu coloquei, a 7ª metáfora do Yin Yang, de pensar na teoria sendo transformada pelos dados, os dados produzidos sendo transformados pela teoria que é usada para olhar para eles. Mas, bom, acho que a gente não está deixando bem claro aqui nessa mesa que a intenção não é estabelecer certezas, né? Então, nós não vamos buscar o jeito certo de fazer pesquisa, mas a intenção é mais um convite, né, à reflexão sobre a sua própria prática, a nossa própria prática de pesquisador, de cada um. Muito obrigada. Obrigada, Jussara. Eu tenho aqui mais uma pergunta do professor Antônio Miguel. Para se fazer ciência, é mesmo necessário teorias? Tenho forte simpatia pela tradição cética em filosofia. Vocês acham que uma teoria nos protege mesmo contra o ceticismo? Vocês acham que um ponto de vista cético é anticientífico? Que um cético é necessariamente um negacionista? Aberta para vocês. Olha, eu vou começar aqui. A primeira ideia que me veio aqui com a pergunta do Antônio Miguel é a pergunta: o que é ciência? Porque estamos aqui numa mesa falando sobre teorias, interfaces entre teorias em educação matemática. E, de certa forma, partimos do pressuposto de que sabemos o que é ciência, sabemos que teorias são importantes no fazer ciência. E a pergunta do Antônio Miguel desestabiliza esses pressupostos dos quais partimos, né? Então, assim, da mesma forma que nós estamos questionando as certezas da ciência, das teorias, questionando as certezas do modo de fazer pesquisa, eu acho que é válida essa pergunta, que vai nos ajudar a pensar o nosso modo de fazer pesquisa. Eu não estou dando uma resposta aqui para você, Antônio Miguel, mas eu estou concordando da importância de questionarmos, de fazermos esse tipo de questionamento. E me parece que o fim da sua pergunta para a Michele, aquela pergunta anterior, já vinha nesse sentido, né? E sim, eu acho que é importante a gente levantar, filosofar um pouquinho aqui sobre essas questões. Si puedo comentar un poquito, ¿Sí? Esta pregunta, no voy a decir que el ceticismo es anticientífico, pienso que estaría una afirmación demasiado fuerte. Y se necesitaría estudiar muy claramente, muy precisamente lo que es hacer una investigación con una perspectiva escéptica. Pero eso me recuerda discusiones que tenemos regularmente con
investigadores en historia de la matemática o en historia de la educación. Y ellos nos dicen, no necesitamos teoría para trabajar. Y defienden este punto de vista regularmente. Y incluso en un libro que se había hecho publicado después de un coloquio en 2012, hay todo un capítulo que explica las diferencias de trabajar entre los que trabajan en educación matemática o en educación de la ciencia más generalmente y los que trabajan sobre la historia de la educación o sobre la historia de las matemáticas. Y es interesante pensar que hacen un trabajo que es un trabajo científico, pero tienen exigencias que son diferentes. Y hay unos asuntos en que tienen exigencias mucho más fuertes que las exigencias que tenemos en nuestras investigaciones, pero al mismo tiempo no necesitan todas estas construcciones teóricas en que para nosotros son instrumentos, herramientas en que nos apoyamos para trabajar. Y por eso para mí es una verdadera pregunta. Y también para responder a esta pregunta se debe pensar también en la historia del campo en diferentes contextos y ver cómo se ha desarrollado, qué papel exactamente han jugado teorías en este desarrollo y qué se ha hecho sin demasiadas teorías, en qué las teorías son realmente herramientas, a qué momento una teoría se puede volver un obstáculo a la evolución del campo, y eso puede ser también, ¿no? Porque... Então, esse papel heteroidário que ele faz... Então, eu queria começar dialogando com a pergunta do Antônio Miguel, lembrando o seguinte: quando nós pensamos em negacionismo científico, negacionismo histórico, né, que eu acho que eles são facetas de uma coisa só, a negação da escravização, a negação da ditadura no Brasil, nós temos que pensar que eles não são fenômenos incidentais, né? Eu tentei falar agora um pouco de alguns lugares onde eu acho que no ensino de matemática nós acabamos fornecendo terrenos para o florescimento dessas perspectivas negacionistas, mas antes disso, eu acho que nós precisamos lembrar que eles são fenômenos políticos, no sentido que o negacionismo científico, o negacionismo histórico é apropriado por determinadas correntes ideológicas e políticas. Em particular, eu acho que nós nunca, ao falar do negacionismo, podemos nos esquecer disso. Não é simplesmente assim um grupo de pessoas que não acreditam na ciência e na história, mas é uma apropriação política que fomenta, que se apropria e, ao mesmo tempo, fomenta esse fenômeno. Em particular, eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos vivendo no Brasil um desgoverno que tem o negacionismo como política de governo, né? Então, uma vez afirmado isso, né, o negacionismo não pode ser pensado descontextualizado da política, o negacionismo como um fenômeno político. Se nós colocamos esse tensionamento entre a ciência e o negacionismo, nós também precisamos pensar na ciência como um fenômeno político. E isso retorna ao meu comentário anterior, né? Como a ciência se coloca nos seus compromissos éticos e políticos. E aí, para dialogar um pouco essa questão do ceticismo que ele coloca, eu queria também retomar algumas coisas que eu falei, que eu acho que nós precisamos pensar numa ciência que entra no jogo, ou seja, por entrar no jogo, eu quero dizer expor as suas limitações e se colocar como sempre está se autoproblematizando como um conhecimento que tem uma forma específica de argumentação, mas que é situada política historicamente. E quando eu falo, cultural historicamente. E quando eu falo em entrar no jogo, esse termo, como eu falei um pouco no meu vídeo, eu estou me referenciando
numa ideia de rolê epistemológico, que é inspirada nas sabedorias da capoeira, que são sabedorias no Brasil afrodiaspóricas, né? Ou seja, de matriz cultural africana. Então, a ideia de jogo, por que eu estou falando isso? A ideia de jogo e, portanto, do rolê epistemológico, que é um movimento da capoeira, é uma lógica na qual o objetivo do jogo não é aniquilar o outro, mas é ocupar os vazios do outro. Então, quando eu digo a ciência precisa entrar no jogo, é se expor nesse sentido. E eu acho que nós pensarmos numa epistemologia, se é que eu posso usar esse termo, mas numa forma de pensar sobre a ciência que se referencia em saberes afrodiaspóricos, que eu acho que esse é o caso, como eu falei no meu vídeo, da encruzilhada, da pedagogia da encruzilhada, pensando na encruzilhada como ambivalência do rolê epistemológico. Eu acho que isso também tem a ver com a pan-virada, com uma saída do eurocentrismo que não seja por uma lógica de substituição, acho que tem a ver com a pan-virada a qual Antônio Miguel se refere. É uma saída do eurocentrismo como forma hegemônica de pensar. Então, é disso que eu quero dizer entrar no jogo, tendo como referência a ideia de rolê epistemológico, ou seja, uma saída do eurocentrismo na forma de pensar sobre o conhecimento científico. É chamar o conhecimento científico para o jogo, para o rolê. E esse entrar no jogo tem que acontecer em vários espaços na sociedade, né? E não apenas na universidade, que é onde fazemos as nossas pesquisas, né? Sim. Por exemplo, projetos de extensão ligados com projetos de pesquisa, a popularização, né, do que fazemos e ocupar esses espaços na sociedade em geral. Exatamente. A universidade também resiste muito a entrar no jogo, né, Jussara, nesse sentido. Acho que é isso. É isso, sim. Vocês querem completar mais alguma coisa dessa resposta? Ok, então nós vamos caminhar. Eu tenho perguntas ainda, mas nós vamos caminhar para o encerramento, porque eu só tenho mais 4 minutos aqui. Então, cada um de vocês, mais 1 minutinho para fazer o seu encerramento e a conclusão dessa conversa, que está sendo muito proveitosa, está sendo muito boa. Michele, por favor. Difícil. Desculpa, te peguei de susto. No, fue para mí algo muy interesante mostrando bien la diversidad de pensamiento que tenemos y también la coherencia grande, la complementariedad y la coherencia y al mismo tiempo las sensibilidades compartidas, pero la diversidad que expresamos. Y para mí esto es típicamente lo que me parece muy interesante en este campo de investigación, como le decía ayer en el CEMASIC, es la diversidad y sacar provecho de la diversidad, pero de una manera construida. Y darse los medios para construir, para elaborar sobre esta diversidad, sin pensamiento dominante. Y eso es una lucha perpetual en el campo. Sí. Gracias, Michele. Jussara? Concordo muito com Michele, né? A diversidade e o diálogo, a convergência de ideias. E eu, em particular, saio daqui cheia de perguntas, cheia de questionamentos e incertezas para incorporar, para pensar a minha prática, tanto como pesquisadora quanto como professora,
porque essas duas Jussaras caminham juntas e conversam e entram em desacordo e de mãos dadas tentam construir um país melhor, né? No nosso caso, tão sofrido, vivendo questões muito sérias para todos nós, não apenas das pesquisas, do campo da pesquisa, da educação matemática, mas como brasileiros. Então, eu deixo aqui um abraço de solidariedade às vítimas da Covid e dizer que eu estou junto com todos nós aqui da comunidade da educação matemática para lutarmos juntos pela educação do país. Obrigada, Vitor, obrigada, Michele, obrigada, Sileda, obrigada, Daniel e Patrícia, por estarmos aqui juntos hoje, e todos vocês que estão aí nos assistindo. Queria muito estar lendo os comentários enquanto estou. Obrigada. Obrigada, Jussara. Vitor, seu encerramento. Então, obrigado, Sileda. Eu quero mais uma vez dizer que foi uma grande honra compartilhar esse momento com as colegas Jussara, Michele e Sileda. Agradecer a Isbem pela indicação. Essa indicação em si é uma honra. E eu quero pegar uma fala de Jussara, agradecer também Daniel e Patrícia pela tradução, pela interpretação. Mas eu queria pegar uma fala de Jussara, que eu acho que ela lembrou um ponto importante. Eu penso em mim mesmo como professor antes de pesquisador. E eu acho que esse pensamento, essa indissociabilidade de pensarmos em nós mesmos como professores, como praticantes da educação, pensando na educação como a prática dos encontros, sobretudo, também nos ajuda a pensar nas nossas práticas como pesquisadores e a pensar que a pesquisa só faz sentido quando ela é compartilhada. Então, uma coisa, ou seja, quando ela é produzida coletivamente, quando ela é dialogada, problematizada e compartilhada. Eu acho que é uma coisa que apareceu o tempo todo nos vídeos e no nosso debate. Então, pensando nisso, eu acho que o tema dessa nossa mesa redonda, né, nos contextos pandêmicos e pós-pandêmicos, esse tema nos desafia a olhar para o que está acontecendo, né? E, a partir da sensibilidade desse olhar, o que nós podemos fazer coletivamente. Então, pensar na colaboração e na coletividade. Então, muito obrigado. Acho que é isso. Obrigada, Vitor. Eu quero encerrar agradecendo a todos vocês, agradecendo a Isbem por esse convite para mediar essa mesa, que eu tive muita honra de estar com vocês aqui, e falar que nós estávamos em 169 pessoas online participando. Então, eu tenho muita felicidade com isso. Uma boa tarde a todos e até uma próxima.